Vamos estar orando com Salmos essa noite. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de estar na tua presença, na casa mais uma vez. Te agradeço por essa noite, pela oportunidade de cada um de estar aqui mais uma vez. Peço ao Senhor, continue conosco, Pai, abra o nosso coração, nos ajude a encontrar o Senhor em oração mais uma vez, fazer o Senhor falar os nossos pedidos, compartilhar com os nossos irmãos, que a sua presença se faça real aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Abra o Senhor comigo, que quero compartilhar com os irmãos fruto de um devocional no Salmo 62. Bem, Salmo 62, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, só ele é minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus, minha forte rocha e meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, só dele. Os salmos em geral mexem muito comigo quando eu começo a pensar sobre oração. Esse aqui, salmos dessa temática, esse texto que a gente leu, em especial, porque quando nós olhamos para nós mesmos, quando a gente olha para a nossa própria vida, para as dificuldades que a gente tem no dia a dia, a sujeira do nosso próprio coração, que garantia a gente tem que Deus vai ouvir o pedido nosso? Que garantia a gente teria que nós, com todas as nossas falhas e fraquezas e mazelas, que o Deus Todo-Poderoso, Santo, que gerencia todas as coisas, toda a criação, vai ter que prover a oração de um pecador que nem eu? A gente não teria motivo nenhum para basear os nossos pedidos se Deus mandasse a gente pedir. Então, o único motivo que a gente tem não está em nós, está nele. Então, por que motivo a gente ora? Porque ele mandou orar. Por que motivo a gente ora se ele já conhece o que eu vou falar? Porque ele mandou. Por que motivo a gente ora se a vontade dele é soberana? Porque ele mandou. Porque ele nos orienta a orar. Porque Deus tem muitas maneiras de falar com a gente, mas nós só temos uma de falar com Deus, que é através da oração. Só temos uma única maneira de nos encontrarmos com Deus, de conhecermos a Deus, que é através desse encontro, através da oração, Eu gosto de uma frase do John Bunyan, que é bem pouco dura essa frase, né? Mas acredito que é uma realidade. Ele dizia que a oração é o cajado de Deus que separa as ovelhas dos bodes. O bode não gosta de orar. E é verdade. O crente tem prazer no encontro com Deus, o crente tem prazer em falar com Deus, em abrir o coração para Deus, não porque a gente é bom, não porque nós somos melhores do que outros, não porque a gente tem mais direito do que qualquer outra pessoa, porque a gente não tem. Mas a base da nossa oração é porque Ele mandou. Versículo 8 é que o salmista diz, né? Confia nele e derrama o seu coração. Por que eu oro? Porque Ele me mandou orar, porque Ele mandou falar, Ele deixou eu pedir, não por causa da nossa própria, se a nossa confiança em oração fosse baseada no nosso conhecimento, na nossa própria habilidade, a gente não passava. Mas graças a Deus, porque apesar das nossas fraquezas, Ele ouve as nossas orações, Ele recebe o nosso louvor, Ele nos ensina a orar, seja através do nosso momento em oração privada, em oração particular, seja através dos nossos louvores e orações cantadas. Nós podemos chegar diante de Deus, nós temos liberdade para chegar a Ele, porque Ele permitiu, porque Ele assim nos orienta, porque Ele nos chama para perto. Que nós nunca possamos esquecer do privilégio que é Deus nos dá a liberdade, Deus nos dá a alegria, Deus nos dá o privilégio de estar com Ele, de desfrutar da presença dEle, de poder derramar no nosso coração a presença dEle. Amém? Vou chamar a Manu aqui para a gente adorar a Deus.
Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Antes da gente estar louvando, Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Essa é a palavra de Deus no nosso coração essa noite. Estamos na presença de Deus e toda vez que entramos na presença de Deus, devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, com reverência e temor a Deus, sempre. Vamos estar de pé, vamos estar louvando o Senhor. E no 168 do nosso cantor cristão. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos bem-vindos teremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus.
que possamos nos prostrar diante dele. Esse louvor fala: descansarei, descansarei no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza. Então que nesse momento possamos entregar Ele no nosso coração e descansar, ter a nossa mente limpa, o nosso coração limpo, para aquilo que realmente importa, que é o Evangelho, que é Cristo, que é estar em Cristo. Que nessa noite possamos abrir os nossos corações para sentir a presença de Deus neste lugar. Adore a Ele, exalte o nome dEle, porque Ele merece nossa adoração. Nós podemos confiar e descansar em Ti, nós
podemos nos esconder em Ti nos momentos de dificuldade, de aflição. Muito obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Amém. Vamos para sentar e passar a palavra para o irmão Neemias. Pegue esse nosso momento de oração. Amém. As palavras do Senhor vai trazer esse nosso noite. Vamos orar para o nosso irmão, que Deus usa, para a nossa nessa noite. Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estar aqui, por tudo que o Senhor tem feito, o privilégio de poder abrir os nossos corações e falar contigo nessa noite. Os louvores foram dados. Agora, Pai, eu peço pelo cumprimento da palavra, que o Senhor possa usar o servo, aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, capacitar a falar no nosso coração que vem do Senhor. Em nome de Jesus, usa ele de acordo com a tua boa vontade nessa noite, glorifica o Senhor aqui. Em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus, mais uma quarta-feira que o Senhor nos concede de poder retornar essa casa de oração, né? Para que juntos possamos estar louvando e bendizendo o nome do Senhor, né? É um privilégio para nós poder fazer isso, né? Está uma noite chuvosa, uma noite de bênção, chuvosa, graças a Deus, né? Deixou nossas casas para vir aqui. A irmã Sandra fez o serviço para cá direto da igreja, porque ela reconhece também que Deus é Deus da vida dela, né? E todo sacrifício que você fizer nos irmãos não vai chegar aos pés da cruz, né? Vai chegar ao sacrifício que Jesus fez por nós, né? O sacrifício maior ele fez por cada um de nós, não reconhecendo a nossa vida, reconhecendo aquilo que Deus tem colocado no coração dele, né? Por esse motivo é resgatar toda a tua humanidade. Ele desceu, subiu a cruz, né? Padeceu dores terríveis que eu e você não teria conseguido passar, mas ele passou, suportou por tudo isso por nós, para nos dar um dia, uma vida regada do poder do Evangelho, nos dá uma moradia segura quando devemos buscar a sua igreja, né? É por isso esse motivo, outros irmãos, que nós deixamos nossa casa, deixamos o trabalho, nos esforçamos para chegar até aqui, para juntos reconhecermos as bênçãos celestiais, para juntos colhermos os frutos da palavra e para juntos a cada dia, né, nos entrar pelo Senhor e juntos aprender mais da sua palavra, né? Vamos estar com o nosso pastor, irmãos. Nosso pastor está chegando a manhã de férias, né? Graças a Deus, ele precisa muito das orações, tá? E que Deus possa abençoar o nosso pastor, a família, né? Eu tenho mandado um bom dia para ele todos os dias, né? De semana em semana. O pastor, como é que está? Tudo bem? Ele demora para responder que estava na praia, curtindo lá, ele fica quietinho amigo. Mas depois que chega em casa, pega o celular, mas é lindo, tudo bom. Aí eu passo o pastor, escolhi que tem sido bênção. Quarta-feira tem sido bênção, domingo pela manhã à noite, está tudo tranquilo, descansa aí. Porra, que bom ouvir isso, né? Hoje eu falei com ele de novo. Agora tem que dar suporte, né? Nosso pastor. Eu gosto da igreja, nós oramos 2 anos, pedir a Deus, como segundo coração do Pai Eterno, o Senhor nos deu um nome abençoado, né? Pregador do Evangelho, um homem sincero, sério, palavra, um homem que fala aquilo que Deus manda falar, né? Então nós temos que agradecer a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, Gálatas, capítulo 6. Abra comigo, por gentileza. Gálatas 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Alguns versículos vamos ler e meditar nela. Que diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que me instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amém?
Depois, se é tempo, nós vamos passar para o versículo abaixo. O tema da mensagem diz assim: o que o homem semear, isso também semeará. O que nos traz à mente quando nós aceitamos Jesus? O que nos traz à mente quando nós entramos na igreja e fizemos o encontro real com Jesus? O que esse texto nos faz lembrar a nossa vida quando nós entramos na igreja segundo Jesus e sentimos que algo precisava ser mudado? Deus nos deu a oportunidade um dia de conhecer o evangelho puro, o evangelho genuíno, o evangelho poderoso, o evangelho verdadeiro, não daqueles fazemos por aí, de deuses que as pessoas adoram, de Deus que as pessoas botam nas costas serrando, de Deus que as pessoas adoram e nada tem retorno dele. Mas o Deus que você serviu, você busca, você chora, você entrega para ele, você confia e tem retorno de tudo. Porque Deus olha o coração do homem, porque Deus olha o coração da mulher, porque Deus visita a nossa vida inteira, porque os seus olhos estão em todos os lugares. Então, quando nós entramos na casa do Senhor e aceitamos Jesus, nós assumimos o compromisso com Jesus, com o Senhor, o dono dos céus e da terra, como diz o Salmo 121. Salmo 121. Esqueci que foi. Deu branco aqui. Eleva meus olhos, obrigado. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Aí ele repete com firmeza: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você para meditar nesse texto, quando você para para olhar toda a natureza, você para olhar, porque você está vendo que não foi construído pelo homem, porque o homem tem poder limitado, humanamente falando. Mas Deus deu para o homem e a mulher o poder de fazer algo que às vezes, muitas vezes, eu e você desconfiamos. Então, quando você lê o texto desse aqui, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participar de todas as coisas boas. Se nós estamos na igreja, somos cristãos, somos cristãos, somos filhos de Deus vivo, como que nós possamos entrar na igreja? Como que nós possamos servir a Deus? Como que nós possamos andar com a Bíblia na mão? Como que nós possamos testificar das bênçãos celestiais do Senhor lá fora da igreja? E se brevemente, por tempo, nós possamos estar ao mesmo tempo pensando coisas que não definem nossa vida, pensando em coisas que atrapalham o coração de Deus, pensando em coisas que destroem a nossa vida espiritual com Deus. Então de lá nós já viemos, não podemos mais voltar para lá. De lá nós já viemos, não podemos mais olhar para as coisas de lá. De lá nós já viemos, não podemos mais desejar as coisas mundâneas. Por quê? Isso me incomoda, isso me atrapalha, isso me atrapalha na minha vida espiritual com Deus. É daqui para frente seguir o Senhor sempre firme, sempre olhando para a cruz, e sabendo que na cruz de Cristo ficou as manchas dos meus pecados sobre a pessoa inocente de que nada tinha pecado. E quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu olho para a palavra e começo a ler a palavra, eu me identifico com ela, porque isso aí me atrai a cada vez mais. E a palavra me chama a atenção para que eu possa cada dia mais marchar em direção à cruz, marchar em direção ao Senhor e sempre colocar minha vida nas mãos dele, continuar sendo dependente da cruz de Cristo. Porque hoje o próprio Deus fala na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Então deixou bem claro: sem mim nada podeis fazer. No mundo tereis aflições, mas também tem bom ânimo, tenha coragem, tenha força, tenha fortaleza, que eu estarei com vocês, que vocês vencerão e subirão para o meu Pai como subi. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. Nós hoje temos uma casa boa, temos um carro bom, temos uma família abençoada, temos um bom emprego, um bom salário. Isso tudo faz parte, humanamente falando, quando Deus nos colocou na terra. Frutificar na terra, crescer na terra. Então tudo isso é para a gente desfrutar em vida, enquanto estamos aqui. Mas um dia nós vamos profundamente desfrutar das maravilhas celestiais nos céus, quando Jesus vemos a igreja dele. Esse tempo está se aproximando, esse tempo está chegando, esse tempo está apertando, as coisas estão ficando difíceis.
as coisas estão subindo na pedra, o desespero está batendo, desemprego, tudo em todo lugar, e tudo isso é de Gênesis Apocalipse. Deus fala sobre essas coisas. E para nós que conhecemos a palavra, para mim e você, que estamos acrescentando a cada dia mais Deus na nossa vida, nós precisamos e precisamos entender que o Deus que servimos é o Deus que tem poder para mudar tudo e todas as coisas na vida daqueles que são seus filhos, né? Então nós entendemos que ser cristão, precisamos ter fé, precisamos entender que ser cristão, precisamos andar no caminho certo e reto do Senhor. Ser cristão, nós precisamos ler a palavra, entender, ouvir e obedecer. Se nós estamos na igreja e não obedecemos a palavra, estamos perdendo tempo. Nós precisamos entender que Jesus morreu na cruz para nos salvar, morreu para estar nos dando uma vida tranquila, uma vida abençoada por Ele, uma vida sem problema, sem choro, sem desafios, porque nós vamos estar com Jesus, nós vamos estar com Ele, pertinho dele, conhecendo como Ele é, face a face, e não vamos lembrar nunca mais dos problemas que eu e você passamos por aqui. Por quê? Porque a palavra diz aqui, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Enquanto vivemos aqui, irmãos, vamos semear coisas boas, vamos amar nossos irmãos, vamos orar pelos outros, vamos dar as mãos verdadeiramente, vamos mostrar para Deus que nós queremos ser os melhores crentes na terra, porque Ele foi o melhor filho do homem, obediente na terra, não reclamou de nada, morreu por nosso lado, fez o seu milagre, curou muita gente, ressuscitou mortos. Tudo isso Ele fez em obediência à palavra de Deus. E como que nós possamos crescer na casa dele? Como que nós queremos ser mais abençoados? Como que nós queremos ter mais intimidade com Deus? Como que nós queremos chegar mais próximo, mais perto de Deus? É lendo a palavra, ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, buscando o Senhor, olhando para situações que eu e você vivemos e sabemos que tudo isso eu posso, porque Deus está comigo. Os problemas que você vive não são maiores que você, e o Deus que você serve é maior do que os problemas que eu e você passamos. E muitas vezes os problemas que eu e você passamos na vida, isso muitas vezes nos tira, nos bate com desânimo, porque de repente você está orando e nada acontece. E muitas vezes nos leva a pensar: aonde está Deus no meio do Senhor? Se Jonas fosse obediente, o grande peixe teria engolido ele. Se a mulher de Ló não olha para trás, ela tinha seguido junto com seu esposo para frente. São detalhes que muitas vezes nós vivemos, que às vezes nesses problemas que você vivemos, a gente não para olhar a situação que estão passando, ou dizendo que a caminhada da vida é aquilo que Deus tem para nós, nos traz um crescimento. Jacó, lá no deserto, brigou com o anjo, agarrou com o anjo. O anjo ia subir e Jacó puxar para baixo. O anjo veio para cima e Jacó para baixo. Enquanto você não me abençoar, eu não vou te largar. Esse é o crente teimoso. Ele luta para ganhar, ele luta para agradar, ele luta para seguir, ele luta para obedecer. E os problemas existem. Não te larga nunca. Porque enquanto nós vivemos essa terra, os problemas vão existir. A dificuldade vai bater na minha porta, na sua. Sabe por quê? Porque você escolheu ser crente, você escolheu obedecer a palavra, você escolheu ter uma vida diferente. Nós escolhemos ter uma vida diferente, nós escolhemos ter um Deus diferente que tem feito algo por nós até hoje. Quantos anos nós vivemos nessa terra? Quantos anos você vive? Quantos anos você tem que passar problema? Quantas vezes você ficou desempregado? Quantas vezes você passou horrores ou ainda tem passado? Mas o Senhor está com você. Ele não vai te largar nunca. Sabe por quê? Porque nós somos filhos, herdeiros da glória do Senhor. Nós somos filhos dele e o filho depende do pai. E até hoje, se a sua filha casar ou seu filho casar, você não vai se esquecer dele. Pode ir lá para fora do Brasil. Você vai pegar o telefone: ô filho, você está bem? Tudo tranquilo aí? Você quer notícias dele, porque você ama, você não esquece.
Você quer proteger, mesmo de longe, você quer saber para você proteger. E Deus é mesmo com a gente. Mesma coisa com nós, que somos filhos. E o versículo está falando: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas daquele que o instruiu, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pelo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Uma confirmação para nós, uma confirmação daquilo que você aceitou, uma confirmação do Deus que você serve, uma confirmação daquilo que um dia você entendeu lá no mundo, ouviu, interessou para mim você, porque você levava a vida diferenciada da vida que você ia levar aqui na igreja ou diante de Deus. E Deus, irmãos, Ele sempre terá e vai ter promessas boas para nós. Ele sempre terá portas abertas para nós. E se um dia essas portas se fechar, não ficamos tristes com nosso Deus, porque quando Ele fecha a porta, Ele abre a outra aqui na frente, melhor do que Ele fechou lá. Melhor. Essa semana, Deus botou a prova. Choveu a semana toda, eu não vim trabalhar. E ficou difícil para trabalhar na chuva. Ficar comendo. E eu fiquei em casa. Fiquei em casa, as coisas começaram a se apertar. E a empresa falou assim: você vai trabalhar? Eu falei: não. Chovendo muito. Eu também não sei quando você financeiro para trabalhar. Vai comprar para trabalhar, se eu tenho dinheiro para dar troco para essas coisas. Falei com ela: não tive, irmão. Não tinha não. Eu faço coisa. Já que eu vou ficar em casa, eu vou arrumar uma casa para a gente e vou levar essa palavra e orar mais. Deixa Deus trabalhar. E fiquei. Uma na casa, fazia uma vez em outra, orando na Bíblia. Aí quando eu fui bem nadinha mesmo, alguém me liga: quanto fica a viagem Friburgo? Foi 250 quanto? Dá para você levar agora? Tá. Peguei o carro, levei Friburgo 250 quanto. Você saiu? Não, eu saí, fui lá em Friburgo, fiz uma viagem lá e voltei. Mas quanto que é uma viagem lá? 250 quanto? Ai, olha só, bom dia, pessoal. Irmão, nós temos que confiar. Apesar das pesadas que você vive com Deus, confia. Porque muitas vezes Deus coloca a gente à prova para ver a tua resistência. Deus coloca eu em prova para ver a minha persistência. Ele coloca a igreja no carro à prova para ver até onde nós possamos marchar com Ele, aonde podemos ir com Ele. Quando você fala assim: ó, eu parei, não aguento mais, estou cansado, Ele entra com providência. Ele sempre entrou, Ele vai entrar. Ele não vai deixar você cair no chão, Ele não vai deixar você esmurrar, Ele não vai deixar você desanimar, Ele não vai deixar você parar, porque Ele sabe quem que você confia. E um filho, um pai, nunca ele deixa o filho para trás. Ele está sempre tomando conta, sempre andando, sempre obedecendo, sempre buscando, para que o filho possa confiar no pai. E a nossa confiança está em Deus, irmãos. O versículo 9 assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Se não desfalecemos. Quando nós somos empregados, o que nós fazemos? Nós botamos o currículo para tudo quanto é lado. Por quê? Eu estou precisando trabalhar, preciso ganhar um dinheirinho. Aí você põe o currículo e fica atento. O Natan, quando ele morou 3 anos no Rio, morou com a Bia lá. Ele era jovem aprendiz no Rio. 3 anos que morou lá. Quando deu 3 anos, a empresa mandou ele embora, porque ele fica mais. Aí ele veio para cá. Ficou em casa com a gente de 1 mês e ficou desempregado. Aí o Roberto, o cara morava lá em Santa Catarina na época, e falou: rapaz, faz o seguinte, vem para cá, aqui é bom emprego, tem muitas empresas aqui boas, vem para cá que vai surgir uma coisa aqui. Aí ele falou: pai, o que você acha do meu filho? É muito longe. Eu, se eu pudesse, queria ficar comigo, você dentro de casa comigo, se eu pudesse te ajudar, tem mais tempo eu te ajudar, para você ficar aqui perto de mim. Isso porque ele tinha coisa assim, né?
Aí falou, pai, vou tentar. Arrumou a mochila dele, a mocinha e foi embora. Levei no posto ali, dali ele parou. Até ali eu fui bem. Quando cheguei em casa sozinho, a Cris ficou no posto. Cheguei em casa, olhei para a cama dele, vazia, as coisinhas dele da mulher não bateu. Uma coisa na vida de mim. Bateu a tristeza, comecei a chorar. Tive com o médico. Conclusão, fiquei diabético. Me deu uma pressão no peito, acelerou o coração, a pressão subiu. Ele falou, rapaz, você tomou um choque. Por que tomou choque? Porque meu filho foi embora. Eu amo vocês. Ele ficou lá 1 mês e meio, mais 2 meses lá, tentando. E todo dia pega o telefone e ligava para a mãe. Mãe, tá ruim aqui, tá difícil, não consigo nada, papai. E o Roberto começou a pensar naquilo. Ele falou assim, está acontecendo uma coisa. Pode pegar o telefone, sair de dentro da casa do Roberto para ligar para a mãe? É por isso que está querendo chorar. Tem uma vez que até a pessoa quer chorar no telefone. Ah, mãe, eu embora que eu estou. Aqui os filhos foram trabalhar, o Roberto vai para lá, eu fico sozinho em casa. Eu falei, meu filho, aonde que é seu ir embora para casa? Quanto que é ganhar do Roberto? Então, fazer um pix para você, fiz um pix para ele, aí ia passar, ainda tinha chegou no Rio, ficou na casa da minha filha, eu fui lá buscar ele. Chegou em casa, todo solto, como passarinho, dentro do lixo. Beleza, estou em casa, estou no meio da família, é verdade. Você em casa é outra coisa, você muda de figura. Aí eu falei assim, meu filho, é o seguinte, faz um currículo, bota um subsídio, cara. Bota lá, manda para lá, capricha o que você sabe fazer, manda para lá. Ele foi, fez o currículo, mandou para o subsídio, com 1 semana chamaram o menino. E mais uma pessoa que estava com ele, para fazer um teste. Todos os homens passaram no teste. Cheguei em casa e estava pulando dentro dele. Passei no teste, glória a Deus, beleza. Ofereceu o Deus abençoe. Falou, agora pai, eu estou guardando. Com 1 semana está guardando. Mandou chamar do. Aí chamou, falou, 1 semana. Fazendo um teste que tinha aqui. Ficou 1 semana trabalhando. Na próxima semana já foi para fichar para trabalhar. Eu falei, viu, meu Deus, irmão? Deus trabalha assim na nossa vida. E está trabalhando aí. Agora surgiu outro plano para ele poder ser promovido. Eu falei, ó, faz comigo, faz a parte. Vamos de olho para Deus. Se for da vontade de Deus, você vai entrar. Então, moço, o texto está falando, o que você semeia, você também colherá. Se eu semear coisas boas, se eu tratar bem meus irmãos, se eu tratar bem meu pastor, se eu for bem unido com os irmãos, se eu buscar, está sempre dizendo assim, poxa, você viu, entra 90, ajuda mesmo. Agora, se eu corro na igreja, se eu corro todo mundo e desagradando todo mundo, desagradando o pastor, eu gostando de você, está muito ruim. Por quê? Eu não estou praticando aquilo que a palavra pede que eu pratique. Que as ordenanças boas, as coisas boas que a Bíblia pede que eu pratique, né? O Espírito colherá a vida eterna. E não descansemos de fazer o bem. Não cansemos, continuamos fazendo bem. Irmão, ora aí, orar, irmão, faz aquilo, não faz, pega e faz com carinho. Eu estava vendo uma mensagem essa semana, o cara falando, tudo que você fizer para você ou para os outros, faça com carinho, faça com amor, faça bem feito. Sabe por quê? Isso lá na frente vai ter um efeito na sua vida. Vai ter um efeito. Às vezes eu estou na praça ali, as pessoas passam bem, mas eu digo tudo bom. Olha, tudo bem, você é uma parte. O que é aquela mulher? Nada mais. Quem é a parte da mais? Gente, você conhece muita gente. Trabalhei 6 anos lá, conheço todo mundo, as pessoas passam o bicho, eu peço o bico da praça, ela fala, eu nunca vi isso. É amizade, é o carinho, a atenção todo o trabalho lá, é amar as pessoas, servir o próximo. Você pode ser crente de onde você estiver, mas se você fizer o bem, as pessoas vão agradar você, vão te amar. Não porque você é crente, porque você é uma pessoa boa, e as pessoas gostam de estar perto das pessoas boas. Porque as pessoas boas têm caráter bom, têm as palavras boas, sabe produzir as palavras. Então o texto falou claramente para nós: permanecer. E o que Deus espera da sua igreja hoje é que eu e você permanecemos fiéis a Ele. Eu espero que sejamos firmes na palavra. Deus quer que sejamos sinceros com Ele, honestos na palavra, obedientes à palavra, porque quanto mais você busca, mais você aprende. Quanto mais você quer, mais você encontra. Quanto mais você faz, mais a porta se abre. E o serpente é isso, é adorar o Senhor. E constantemente na situação que você vive, é você adorar. Olhar para você, olhar para a situação que você está vivendo, está tudo ruim. Nós estamos adorando o Senhor, que é o dono daquilo que estou vivendo hoje. Imagina
Se os discípulos falam de Jesus, olha, eu não vou lançar a rede, não, porque vamos embora para cá todo mundo. Ele não sai dali com a solução dos seus problemas, sairia? Não. Mas Jesus ordenou, vamos até a outra margem do rio e lançamos a rede. E quando eles lançaram a rede, aí se encheu de peixe, que tiveram que chamar outro barco dos colegas dele para poder ajudá-los a tirar a rede de peixe do barco. Quer dizer, todo mundo foi abençoado. E se ele desiste e vão embora para casa, não te consigo, não digo nada. E Deus é assim, Deus quer que você pare, Deus quer que você marche. Está ruim, estou machucado, está ruim, estou lutando, está ruim, estou chorando, está ruim, eu persistir, porque uma hora isso vai passar. E se não passar? Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus da sua vida, da minha vida. Eu fiquei desempregado 2 vezes. A porta fechou para mim 2 vezes. Na época, a minha queria, eu fiquei malucão. Falei, gente, o que eu faço agora? Fui para a Função, para Moura, trabalhei 9 meses lá. Eu botava um tênis hoje de manhã para trabalhar, à tarde, a areia quente comia a sola dele. Eu sofri acidente, mas isso aqui, ó, é que a armadura de fogo, aquelas bordas de fogo explodindo na Função. Eu sofri assim, queimou minha cabeça, estourou no corpo, queimou as costas, queimou os colegas. Isso aqui eu passei, não sei o que mais. Por que eu queria ter essa situação? Porque eu precisava. Eu tinha alguém na minha casa que dependia de mim. Assim é Deus com a gente. Tem alguém na minha casa que depende da minha vida, depende da minha força, precisa do meu conselho, precisa do meu afago. Alguém que precisa que esteja perto dele, porque ele está pensando agora, ele está fraco, eu preciso renovar ele. A igreja de Cristo é assim, nós precisamos de renovação espiritual, é buscar interceder. Quem sabe, às vezes, muitas vezes está acontecendo com você, de você perder o sono às madrugadas, não sei se está acontecendo. Mas Deus está fazendo um ministério até aqui, agora você tem para cá, tremendo. Eu conto com irmãos na rua e falei, rapaz, essa noite quando ele me ligado, eu fui orar, eu perdi o sono, não é não, irmão. Isso não perdeu o sono, não. É Deus que está fazendo, está despertando a igreja dele, porque ele sabe que os sinais do tempo estão chegando, e Deus não quer perder ninguém que fica aqui nesse mundo, que vai para o inferno. É que leva todo mundo. É por isso que te acorda uma cada para você buscar Ele. Ele não quer que você pise para o mundo, mas que você abra os olhos para a cruz de Cristo, porque ali está a nossa salvação, o resultado das orações que eu e você precisamos. Está ali, na cruz, cravado. E se você olhar, você vai achar pregos, coroa, tudo ali. O que ele sofreu pela igreja do Senhor. O que ele está sofrendo até hoje por aqueles que estão largando a cruz de Cristo. Ele está sofrendo até hoje por aqueles que estão abandonando na fé. Ele está sofrendo até hoje por aqueles que estão largando tudo espiritualmente e avançando no cansaço do corpo, esquecendo da cruz de Cristo e voltando para o mundo. Todos os pastores hoje pregam a palavra. Quantos irmãos hoje assistindo a fé estão aqui com a gente? Quantas pessoas hoje no corpo que eu estou cansado? A irmã está ali, ó, só no serviço agora, vai para cá. E glória a Deus por sua vida, Deus te abençoe. Você escolheu a melhor parte do povo. Aquilo que Deus tem para você. Então, irmãos, eu fico observando a igreja domingo de manhã e à noite, como ela enche. Eu disse assim, direto, as quarta-feiras vão lotado, e outras pessoas pregando, outras pessoas cantando, outras pessoas intercedendo aqui. Que coisa linda, que coisa boa, um aprendendo com o outro, todos aprendendo com ele. Seria ótimo. Irmão Eli, toda vez, todo final de domingo, que a gente vai servir sempre ele, fala, irmãos, se eu pudesse estar ali, irmãos, é muito prova disso. A gente vai levar sempre e falar, irmãos, se eu pudesse estar ali. Se eu pudesse estar ali. Ele fica já ali, olhando na igreja, olhar, entrar e sair, colocar para o culto. Ele fala, eu queria estar ali com os irmãos, eu não posso, eu estou doente, estou com problema de ouvido, as minhas pernas não firmam mais. Me encontre para trabalhar, ele falou, me encontre para trabalhar, eu fui trabalhar. Viajava para o Rio, conhece meio mundo, por onde que passou. Mas hoje, vai ter alcançar essa carne, a idade chegou, né? O preparo físico acabou, as energias dele estão indo. E hoje, a única coisa que eu estou, uma pegalinha para dentro de casa, querendo para lá e para cá, pegalinha.
vai dar uma caminhada, vai na cozinha, vai na cozinha com o banheiro. Aproveitamos, irmãos, quando você e eu temos a oportunidade de estar vivendo o Evangelho. Aproveitamos a palavra para poder exercitar aquilo que Deus tem colocado no coração da sua igreja. Vamos amar, vamos dar a mão, vamos orar. Estou falando de pouco história mamada, irmão João foi embora ontem, né? Acho que não volta mais, por enquanto. São os irmãos que estão com a gente aqui, ó, que Deus nos irmãos, né? E o tempo passando, a idade vai chegando amanhã, talvez eu não vou dar aqui mais, você também não vai dar mais. Ou Jesus arrebatou a igreja dele, ou nós vamos encontrar com ele. E aí? Poxa, mas eu tinha um sonho, o sonho foi realizado. Moisés foi com Deus. Moisés, o homem do céu, Senhor, eu quero entrar na terra prometida, eu quero levar todo mundo para a terra prometida. Moisés, você vai entrar na terra prometida. E quando atravessar o Mar Vermelho, que chegar do outro lado do Jordão, e Deus falou para Moisés: você vai, eu vou te levar para uma terra diferente daquela que você nem imagina. E Jesus levou ele para o céu. Foi para com Jesus, foi arrebatado. E nesse tempo, todo o povo que ele vinha trazendo do exército de Faraó entrou na terra prometida. Ele falou para o Senhor, falou: meu pai, eu vou fazer aqui uma tenda, 3 tendas, um para mim, para o Senhor, e nós vamos ficar aqui sentados, uma cadeira de balanço, vendo o povo ali entrar na terra. Mas Deus tinha coisa boa para ele, como teve. Muitas vezes, irmãos, a palavra diz que os meus pensamentos e os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque os de Deus são diferentes do nosso. Deus tem coisas melhores para nós. E muitas vezes aquilo que eu quero, que você quer, é pequeno diante de Deus tão grande que nós conhecemos. Tão grande. E nós ficamos a ver muitas vezes interessados no pequeno, no pouco. Sendo que nosso Deus é grandioso, é poderoso para dar aquilo que você quer, aquilo que Ele olha para você e diz assim: eu vou te abençoar, porque você é meu filho obediente, meu filho da graça. E quando nós entendemos isso, a nossa fé cresce também com Deus. O nosso conhecimento com Deus, ele cresce, porque é Ele quem faz o crescimento. Ele quem dá o crescimento, Ele quem dá chuva. Hoje eu fui na praia com um colega meu, no meio da viagem, o bolo estava branco de chuva. Eu falei: rapaz, veio um temporal aí. Irmãos, que chuva pesada, que chuveiro, coisa feia. Eu vim embora devagarzinho, porque de hora que eu não via o asfalto, que era cedo na minha frente. Eu maneirei, liguei para os caretas, que vinha carro atrás de mim, e lá vai nós, um matando o outro. E eu lutador, só mandando ver. Mas cheguei em casa, outra vez cheguei em casa, outro toró. Falei: Jesus, glória a Deus por isso. Glorifiquei a Deus por tudo. Por quê, irmãos? Porque veio de lá, não veio de cá. E como obedientes, nós temos só de agradecer a Deus, porque Deus nos dá. Já falou isso, né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso se chama reconhecimento daquilo que queria, mas Ele não me deu, mas me deu aquilo que necessitava. Fica tranquilo. E muitas das vezes Deus faz com a igreja. Ele não dá aquilo que eu quero, mas me dá aquilo que vai me beneficiar cada dia, aos poucos. A vida material, Deus pode expandir a cada dia, que está buscando a fidelidade do Senhor, e Deus vai fazendo isso. E você vai acompanhando, você vai crescendo, você vai entendendo, e você vai aprendendo cada vez mais. E o Senhor vai completando tudo na sua vida, aquilo que você queria. Eu, quando há uns 7, 8 anos atrás, eu achava que eu nunca ia aposentar. Eu falava: meu Deus, eu tenho entrado na aposentadoria em 2013. Eu falei: acho que não vou aposentar não. Segurar as coisas que está a situação ali, roubadeira toda. Eu falei: não vou chegar nesse ponto. Quando um belo dia, 2 anos orando ao Senhor, 2 anos orando a Deus, esperando a aposentadoria. Orando, um belo dia, o Senhor me disse: ó, a sua aposentadoria saiu. Oh, glória a Deus, coisa boa.
Aí fui lá em Leparaíba, peguei o documento lá, fui lá em Leopoldina, no Banco Mercantil. Meu pai estava lá. Na época recebi uma bolada, que estava tudo atrasado, 6 mil e poucos reais. Quando eu fui no carro sacar de igreja, Jesus, o que é isso? Irmãos, eu confesso para uma coisa. Eu fiquei com queixo chorando um pouco. Eu saí do banco, eu não trouxe dinheiro para casa, transferi aqui para o banco, não tem conta. Eu vim do carro, minha filha ligou para mim: pai, como é que você está? Eu falei: olha, fala o senhor bem. É o que o senhor falando. Eu vim exaltando o Senhor daqui, glorificando e cantando, porque me deu uma alegria grande do texto que eu sigo. Aquilo que eu imaginava tantos anos, Alessandra, Deus concedeu. Rapaz, tanta coisa que a gente pensa, tanta coisa que a gente pede para Deus, que você imagina nunca ter na sua vida, que você nunca completar na sua carreira aqui embaixo. Mas Deus está vendo o seu coração, Deus está separando tudo para você, as bênçãos que você merece, que eu e você não merecemos, mas Ele vai nos dar porque nós somos filhos. Ele é Pai Celestial. Ele nunca vai desenganar, nunca. Mas Ele vai estar sempre perto de você, te abraçando, te abençoando, e falando com você: calma, eu estou com você, não se apavora, eu estou contigo, eu sou com você. E essas palavras, elas fortalecem essa fé. Essas palavras, elas nos dão avivamento. Essas palavras nos dão força para cada dia mais botar o joelho no chão e clamar, clamar, clamar. Glória a Deus por isso. Eu agora peguei mania, todas, sempre que eu posso, eu pego a bicicleta, vou lá em cima da pedreira, entro lá na casa da Marilson, Marilson Pinheiro, cozinhando. A gente tira lá meia hora de oração todo dia. 10 horas de manhã, meio-dia, tarde, 6 horas da manhã, eu estou colado com eles orando. Na sala deles, a gente bate um papo, lê a Bíblia, e os meus chão e oro. Pelo amor de Deus, pelo amor. Eu saio lá, irmãos, parece que eu estou voando. Coisa tremenda. A gente chora com Deus, a gente grita: Senhor, muito obrigado, e começa a glorificar. A gente tem contato com Deus, Deus manifesta a glória dele ali. O dia que eu não vou, eu sinto falta. Segunda-feira eu fui. Hoje tem que ter cuidado da minha igreja. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu vim embora para casa. Não foi ontem que choveu. Hoje choveu. Hoje choveu de dia, à tardinha. Mas eu tive um compromisso aqui. Mas amanhã se estiver tudo bem, e importa, irmãos, placa de igreja. O importante é que você está buscando. O importante é que você chegue perto de Deus. E Deus quer que Deus fique feliz com isso. Quanto mais você grita socorro, quanto mais você chora aos pés, quanto mais você se humilha na presença dele, Ele vai te levantando, vai te colocando de pé. E coisa extraordinária acontece na minha vida e na sua vida, que é a gente fica bem bom. Irmão, vou te falar uma coisa para você. Teve domingo isso aqui, uma quarta-feira. A irmã dela estava ministrando aqui, no louvor. Eu estava atrás do Rafael ali. Eu em pé, abaixei a cabeça, comecei a orar ao Senhor. Irmão, parece que eu estava flutuando nessa igreja. Senti um corpo leve, eu estava: Jesus, não sei o que está acontecendo. Chorando ali sozinho, com Deus, o corpo arrepiou, calor de baixo para cima, e Deus me visitou. Somos humanos, somos carne, mas aqui dentro está gravado a presença dele, que não deixa você parar. Em meio a situações difíceis que você vive, dá vontade de parar com tudo, como já aconteceu comigo. Mas eu não paro e você não para, porque tem alguém que está na sua frente, me dê a mão e te levanta. Como fez com Pedro: Senhor, posso ir? Venha, Pedro. Senhor, eu vou. Venha, Pedro. Vai, Pedro. Rapaz, que aguaceiro que vem na voz: oh, Senhor, me socorre, tem misericórdia. E cada homem de pouca fé. Até aqui você vê, porque isso não olhou para mim, rapaz. É a mesma coisa. Conhecendo a palavra, entregando a vida de Jesus, temos que olhar para Ele, para nos dizer: Cristo, estou passando fome, estou passando necessidade, estou sem água, está tudo ruim para mim, mas estou de olho nele, porque uma hora o socorro vai vir, como diz o Salmo 121. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se Ele fez Deus tudo aí, o que Ele vai fazer por mim e por você? Pouco diante de Deus. E muitas vezes, irmãos,
A gente fica um crente raquítico, um crente fraco, porque nós temos a capacidade de olhar para Jesus e pedir socorro para Ele. Vai Jesus andando para um lado, andando para o outro. Zaqueu lá, Senhor, ele olhou para baixo, desce rápido, hoje eu vou vir pousar na sua casa. Porque Jesus já sabia o que ia acontecer na vida Zaqueu na casa dele. Senhor, tudo que eu vendi, tudo que eu peguei, roubei, vou destruir tudo em dobro. E disse assim: hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque um filho vos nasceu, alguém se arrependeu. É o primeiro dia que você aceitou Jesus e olhou para a igreja e falou assim: eu vou aceitar Jesus porque eu quero a mudança. Você fez certo. Você entendeu a crucificação? Você entendeu o que a palavra está falando? Você entendeu que ser cristão é ser diferente? E você entrou, se sabia de nada, até como é que funcionava isso. Mas nós vamos aprendendo quando entramos aqui dentro. O pastor nos orientou, Jesus se manifestou na nossa vida, limpou nossos caminhos, nos deu a água da vida, a água que você bebia, que eu aceito ser constante, você bebe agora da água salina, que a palavra você se alimenta dia após dia, e essa palavra todo dia incomoda o seu coração, incomoda o meu coração. É por isso que você não olhando para trás. É por isso que você está só sede para frente. Você só quer andar para frente porque tem algo na sua frente que te interessa e que te dá coisas boas para que você permaneça na posição que eu e você estamos ainda até ele voltar. E se ele voltar e não te acontecer, e não te der aquilo que eu e você tanto queremos, não fique triste não, porque um dia você vai morar na cidade santa. A Bíblia fala que as ruas são de ouro e os muros de cristais, e lá nós vamos ver todo mundo que já foi, que era dessa igreja, os antigos, e toda a humanidade cristã que foram salvos, nós vamos ver lá em cima. Coisa linda, irmãos. Se a gente parar para pensar nisso, a gente fica enlouquece, porque é demais para nós, né? É demais para nós. A gente conhece só o básico, isso aqui, ó. Jesus morreu na cruz, ele cura, ele ressuscita, ele levanta, ele sustenta, ele abençoa, ele dá fomento, e Deus sabe como morar. Mas como é que funciona isso? Ninguém vai olhar aqui e vai não volta. É por isso que a sua expectativa cristã tem que permanecer fiel ao Senhor, porque que dia você pode subir e morar lá. Não deixe sua cruz, não deixe os problemas que eu e você vivemos, isso nos atrapalhar no seu problema com Jesus e nos impedir a nossa partida para lá. Rapaz, você está pregando que a gente morreu. O povo vai para o cemitério, para a terra, mas o Espírito vai para subir. Porque nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos a certeza de que a gente crê. E crer é obedecer. E obedecer é a palavra de Deus. Tudo isso tem uma definição. É a morte de Jesus na cruz por nós. Ninguém fez isso. Ele queria morrer. Ele queria. Ele falou: pai, arruma um jeito de salvar o mundo, mas que eu, meu filho, não passe por isso. Mas depois olha para dentro de si e fala: pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tu vai sofrer, tu vai padecer, você vai apanhar, se você é cuspido, vai carregar os pesados, não tem problema. Se é por amor a ti, eu vou. Sofreu, padeceu, morreu, foi sepultado. Mas a nossa Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte. Ressuscitou, está lá com o Pai, à direita de Deus, o Todo-Poderoso, olhando para nós aqui embaixo, intercedendo pelas igrejas do seio dele, para que um dia nós possamos fazer o mesmo, subir e morar com o Pai Celestial. Amém, irmãos? Falta 15 para as 9. Eu vou parar por aqui para a gente iniciar uma oração, né? Agradecendo a Deus pela nossa vida. Quando ele tem alguma coisa a falar? Não? Bom, vamos estar orando. Baixe a cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui vivo, respirando, abençoado pelo Senhor, de estar, Pai, na tua casa, louvando, adorando o Senhor e Deus, é Espírito e verdade da palavra.
Obrigado, Pai amado, pela vida dos meus irmãos aqui presentes, por aqueles que se propõem em vir à tua presença, buscar mais de ti, da força, da saúde, abençoa seus familiares. Obrigado pela vida de uma lição que está aqui, que vem direto do trabalho, Deus. Abençoa ela, o corpo, seus filhinhos em casa, abençoa o seu trabalho, Deus. Que ela continue, Pai, se uma serva fiel do Senhor a cada dia, Pai, e que ela continue, Pai, buscando a tua presença em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos aqui também, cada família aqui presente. Obrigado, Deus, pelo ponto de cada dia, pela saúde, pela família. Obrigado, Deus, pelos irmãos que não vieram se culto essa noite. Toma cada um, Deus, em tuas mãos, que continue abençoando da mesma forma que você tem abençoado. Abençoe o irmão João e a irmã Tânia, que estão no Rio também. Seja com eles, Deus, com todos os familiares. Brinda para os teus filhos, todo mal, todo perigo, em nome de Jesus. Abençoa também o nosso pastor, irmã Fernanda, Pai, sua filha. Cuida dele, Pai, suas viagens para cá, Pai. Traga os teus filhos abençoados, livre do mal, do perigo, Deus, e nos dê uma restante semana, Deus, abençoado por Senhor. Eu te peço, Deus, também pelos irmãos enfermos. Faça, Deus, presentes na vida de cada um. Toca, Pai, na saúde de cada um dos teus filhos, Deus, e que seja feita sempre a sua vontade em nosso viver. Obrigado, Deus, pela palavra dessa noite. Continue, Deus, falando altamente em nossos corações, e que possamos cada dia viver a tua palavra, viver o Evangelho, e que a nossa vida, Pai, continue sendo transformada pelo poder da tua graça, e que possamos, o Pai, onde quer que sejamos, o Pai, fazer a diferença em nome de Jesus. Pai, perdoa os pecados, essas faltas daquilo que pensamos, daquilo que nossos olhos veem, daquilo que nossa boca falou, do nosso sentido errado, Deus, porque me ensina, Pai, nos orar a cada dia. Não sabemos como orar, não sabemos como pedir, mas o Senhor, Pai, é o nosso professor celestial. Obrigado a Deus pela vida, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós te louvamos, te exaltamos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus mais uma vez, eu vou a oração de oração vai substituir a sacrifício personais da nossa alma, e sacrifício da vida personais. Essa expressão para que você não se usar, só possa também separar, só possa também seus corações, dissertar as sensações, buscando cada um das nossas vidas, da nossa cidade, do nosso país, para que somos e só que Deus não sabemos Ele principal, ao coração do nosso coração,